Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Jorge Max da Silva, cujo nome é Ações que Levam à Adoração. O irmão Jorge Max ontem sugeriu a leitura do Salmo 95 e nós fizemos a leitura na tradução do Jorge Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, a Almeida Corrigida Fiel, que a gente chama, né? Então hoje, como foi sugerido novamente que leiamos o mesmo texto, isso quer dizer Salmo 95, eu vou ler na versão mensagem, essa aqui. Na verdade, essa é uma versão escrita para que todas as pessoas possam compreender. É uma linguagem próxima, né? Muito próxima da língua falada. É a linguagem das ruas, digamos assim, no qual a mensagem foi primeiramente entregue pelo Espírito Santo aos nossos antepassados. Então, essa versão aqui é muito próxima do jeito que a gente fala. Então, ela é sugerida para as pessoas que não têm, assim, tanta intimidade com a Bíblia, porque muita gente fala assim, eu não compreendo, tal. Então, o pastor Eugene Peterson escreveu essa versão, baseada, logicamente, em todos os estudos, né? Uma tradução séria, e é uma tradução contemporânea da Bíblia, né? Baseada nas línguas originais, preservando a linguagem do dia a dia e os eventos e as ideias, tá bom? Então, nós vamos ler o Salmo 95 nessa versão aqui, mensagem, tá bom? Quero dizer para os irmãos também que é importante que essa mensagem seja compartilhada, então, manda para os seus amigos, para os seus irmãos, compartilha ela na sua igreja, para que outras pessoas possam compartilhar esse nosso vídeo, que é uma coisa caseira, mas contém a palavra de Deus, tá bom? Quero lembrar que o irmão Jorge Max da Silva escreveu esse texto para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Então, não fui eu que escrevi o texto, vocês sabem. Então, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Lembrando que o Salmo 95 é um salmo de louvor e adoração. Ele também se encaixa na categoria de salmo de entronização. Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos aprender contigo a adorar a Ti, que nós possamos entender que fomos criados para isso. Obrigada pela palavra, obrigada pela liberdade que temos de manusear a Tua Bíblia. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Vou ler o Salmo 95 aqui na versão mensagem, tá bom? Você pode acompanhar aí na versão que você tem na sua casa. E ela diz assim: venham, vamos louvar o Eterno em voz alta. Vamos romper em alegria, cantar a rocha que nos salvou. Vamos à sua presença, cantando louvores de abalar as estruturas. E por quê? Porque o Eterno é o melhor, Rei Altíssimo sobre todos os deuses. Em uma das mãos, ele sustenta as cavernas e as grutas mais profundas. Na outra, agarra as altas montanhas. Ele fez o oceano, é o dono dele. Suas mãos esculpiram a terra. Portanto, venham, vamos adorar. Prostrem-se diante dele, de joelhos diante do Eterno que nos fez. Ó sim, ele é nosso Deus, e nós somos o povo que ele pastoreia, o rebanho que ele alimenta. Abandonem tudo e ouçam quando ele fala. Não se façam de surdos como na rebelião, como no dia em que foram testados do deserto, quando seus antepassados se revoltaram e me puseram à prova. Por 40 anos, eles me viram agir no meio deles, e ainda assim, sempre testaram a minha paciência. Fui provocado por eles. Como fui. Não podem prestar atenção em Deus por 5 minutos? Irão simplesmente se recusar a andar nos meus caminhos? Um dia explodi. Eles jamais chegarão lá, nunca se sentarão para descansar. Então, como vocês podem ver, é uma
é uma tradução bem atual, muito próximo da nossa língua de hoje, tá bom? Ora, o nosso texto chama-se As Ações que Levam à Adoração, e o versículo que o irmão Jorge Max da Silva escolheu é o 2 e o 6, que diz assim: saiamos a seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Bom, o Salmo 95, como a gente já sabe, é muito maravilhoso, é um chamado para o povo de Deus adorar Deus quem Ele é, do jeito que Ele é. E o convite à adoração tem 7 orientações que vão ser aqui descritas, que ela vai, então, falar para a gente o que se espera daqueles que adoram ao Senhor, daqueles que aceitaram o convite de adorar a Deus. Então, nós que somos povo de Deus, em primeiro lugar, temos que cantar ao Senhor com alegria. Afinal, Ele venceu e nele a gente é mais do que vencedor. Depois, o povo de Deus deve celebrar o rochedo. Deus é a nossa rocha, né? Que fundamenta a nossa grandiosa salvação. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo devem comparecer diante do Senhor com profunda gratidão, pois não há nada pior do que a ingratidão de quem despreza todas as bênçãos que Deus concedeu para a gente. Por fim, aqueles que creem que Jesus Cristo veio ao mundo, sacrificou-se em nosso lugar, ressurgiu e deu a vida por nós para nos salvar, a gente tem que celebrar com o hino que o Senhor é vencedor do mal, do pecado, do mundo, do diabo. E em Jesus nós somos muito mais do que vencedores. O povo de Deus, nós temos o dever de adorar, de nos prostrarmos, de ajoelharmos diante da grandeza do Senhor e da sua salvação. A única postura que a gente pode admitir é a de reconhecer quem é Deus na nossa vida e o que Ele fez por nós. Tudo vem dele, não tem nada que não venha de Deus. E a gente foi agraciado, lembrando que a graça é um presente que a gente nem merecia. Então a gente tem que se humilhar e quebrantar os nossos corações. Assim, toda adoração deve atender ao convite para ser genuína e agradável a Deus. O nosso manancial termina assim, ó: a única postura admissível dos adoradores do Senhor é a do reconhecimento. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço de urso, ó, lembrando para nós que sabemos que existem muitas ações que vão nos levar à adoração. Para nós, o abraço, o acolher é muito, muito fácil. Bom, quero que vocês também se lembrem do Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir com a frase do ano, que diz assim, é uma frase de Tozer: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.